Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do podcast Pode Ser Saudável. E hoje é a inauguração da temporada 2025. Não podia ser diferente, eu tinha que trazer uma pessoa incrível para esse momento. Está aqui comigo o Dr. Santiago Nunes. Eu vou ler o currículo desse homem, gente. É cardiologista com visão funcional integrativa, especialista em clínica médica e em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, curso de especialização em geriatria clínica, pós-graduação em adequação nutricional e longevidade com o Dr. Laí Ribeiro e prática ortomolecular e nutrigenômica, formações em hormonologia. Vamos receber com muito carinho o Dr. Santiago Nunes. Santiago, que honra ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que sua agenda é extremamente apertada. Estou muito feliz. Que bom, que bom. Eu agradeço o convite. Na verdade, a gente está desde o ano passado, né? É. Tentando agendar e tal. E aconteceu ali em outubro, a minha sogra morreu, lembra? Foi. Teve toda uma questão. E eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Exato. Então, eu fico muito feliz de estar estreando agora essa temporada de 2025 e vamos começar com o pé direito, né? Com certeza. É verdade, gente. Imagina, unir a agenda de 2 médicos nunca é simples. E, de fato, aconteceram tanto na vida do Santiago quanto na minha, alguns eventos. Mas é isso. Ficou para 2025 e vocês vão amar esse episódio. E nós vamos falar, principalmente, dentre outros temas, sobre o colesterol, né? Se ele é, de fato, um vilão ou um aliado da saúde. E vamos trazer a visão de um especialista em cardiologia, que também tem a visão integrativa, pela qual eu sou apaixonada. Então, vamos lá. Doutor Santiago, antes de mais, o que é cardiologia funcional e integrativa? Isso é interessante porque eu sempre gosto de explicar para as pessoas que, na verdade, não existe a especialidade de cardiologia funcional integrativa. O cardiologista funcional integrativo é um cardiologista tradicional e a minha formação é muito tradicional. E chega um dado momento da vida deste cardiologista que ele começa a pensar a saúde de uma maneira diferente. Então, a minha formação é muito tradicional. Fiz a faculdade federal lá em Porto Alegre. Depois, lá no Brasil é diferente. Aqui em Portugal, o cardiologista ele já faz a prova de especialização e já está incluso ali a formação em clínica médica. Lá nós temos que fazer a especialização em clínica médica e depois na cardiologia. Então, terminei a faculdade, fiz a especialização em clínica médica, depois fiz a cardiologia clínica, e eu tinha muita dúvida entre fazer cardio ou pneumologia, eu tinha medo da cardiologia, de perder pacientes, mas enfim. E depois fui contratado pelo hospital que me fez a minha formação, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Trabalhei durante 5 anos na emergência do hospital, depois mais 5 anos na UTI do hospital. E com 10 anos de plantão, eu já estava num momento de muita estabilidade, enfim, mas eu comecei a pensar a medicina de uma maneira diferente. Qual foi o gatilho? Você sabe dizer? Para pensar diferente? Eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil dizer, não teria um gatilho específico. Sim, é um somatório, É né? um somatório, mas eu te diria assim, algumas coisas muito importantes aconteceram na minha vida. Um deles, 3 meses antes de eu passar no vestibular, o meu pai morreu, de morte súbita cardíaca, com 52 anos. E uma coisa importante, aos 42 anos, o meu pai tinha tido um câncer de pulmão e morreu 10 anos depois, sem nunca ter conseguido parar de fumar. Então, o que eu observei? Se eu tiver o mesmo estilo de vida que o meu pai, eu vou morrer jovem, né? Sim. Então, a cardiologia, eu me via assim, trabalhando na emergência, trabalhando na UTI. Na época, eu era instrutor do ACLS, para as pessoas entenderem o que é a ACLS. A ACLS é uma sigla em inglês que, traduzindo, é o suporte avançado de vida. Né? Então, assim, é um treinamento que nós fazemos no momento da parada cardíaca. Por quê? Imagina que o médico na parada cardíaca não tem que parar para pensar o que eu vou fazer. Tem que ter um protocolo... Tem que ser tudo automatizado. Né, automatizado, exatamente. Então, eu era instrutor do ACLS, né, do suporte avançado de vida. O que eu fazia? Eu atendia e trabalhava muito bem, mas na parada cardíaca eu achava que aquilo ali eu estava fazendo a diferença. Entendeu? De repente, eu me vi trabalhando durante 10 anos na emergência, na UTI do hospital, e eu me dei conta que, na verdade, eu estava muito acima do peso, a minha saúde não estava boa, e o médico tem aquela coisa, sabe? Tipo, eu vou piorar a minha saúde para ajudar os outros, mas eu via que isso não estava sendo congruente com o que eu queria. Exatamente. Na época, eu já tinha filhos,
e acho que não me lembro se eu já tinha a Maitê, mas eu já tinha o Benício, eu queria ser um exemplo, seja para os meus pacientes, seja para os meus filhos e para minha saúde, né? Claro. Óbvio, a pessoa mais importante para mim Da sua vida é sou eu, você, né? né? Claro. Então eu tenho É. aquela história. E algo que a gente aprende no ACLS, no ATLS, que é o atendimento de trauma, é assim, a segurança da cena. Ou seja, eu tenho que estar bem para cuidar dos outros. Perfeito. Né? O Então, que a gente também, algumas pessoas mais leigas falam o princípio de socorrista, né? Você não pode exato. socorrer ninguém se você não estiver bem. Curioso, desculpa te interromper aqui, mas só para fazer um paralelo. Assim como foi comigo, a minha mudança também, que vim de uma formação médica tradicional e dos outros colegas médicos que eu entrevisto ou que eu converso fora do podcast, é sempre a mesma cena. A pessoa começa a se ver, e eu já via isso desde a faculdade, né? Porque eu tenho diabetes tipo 1 desde os meus 14 anos. E eu achava uma incongruência, uma incoerência. Como é que os médicos cuidam dos outros e estão todos péssimos? Durante os 6 anos da faculdade de medicina, eu vi meus colegas entrarem magros na faculdade e se formarem todos acima do peso, obesos, acabados, com olheira, sem dormir. E isso sempre me fez confusão. E parece que se não é assim, tu não tá fazendo a tua parte, né? Aquela coisa. Exato. Pergunta pro médico, e aí, como é que tá? Tá trabalhando muito? Não, tô trabalhando ok, tá. Minha vida tá no equilíbrio. Não, então alguma coisa tá errada, né? Santiago, eu sofria um preconceito porque eu ia para o ginásio, para academia, quando eu era estudante de medicina. Porque eu já era diabética, então eu sabia da importância da atividade física. E quando eu, às vezes, tinha uma prova perto e eu contava às minhas colegas, não, eu fui treinar. Ela, você foi treinar? A gente tem uma prova bizarra para fazer. E, tipo, aí depois eu parei de contar quando eu ia treinar, sabe? Porque parecia que era uma futilidade. Não, mas naquela época era fútil. A Raquel tá preocupada com o corpo, foi treinar e tem uma prova aí para fazer. É que não é associado com saúde, o exercício físico, exatamente. Né? Isso está mudando, mas a gente está falando de coisas de 18 anos atrás. Mas, Raquel, sabe uma coisa importante assim que eu vejo assim? E naquela época eu via, quando eu era um cardiologista muito tradicional, eu achava que esse tipo de medicina que eu faço hoje, esse tipo de abordagem, eu te juro, eu achava que era uma picaretagem. Charlatanismo. Charlatanismo, Total. entendeu? E de repente eu me vi assim, sei lá, isso aí foi, que nem eu digo, eu não tive um momento, mas foi uma sequência, assim. Foi um processo. Depois teve uma paciente minha que, eu me lembro que ela já fazia uma certa suplementação, eu não entendia nada daquilo que ela estava fazendo, ela me disse, Santiago, mas eu estou muito bem, né? E eu não entendia, suplementando vitamina D, a gente aprende que não precisa, não está na diretriz, enfim. Eu tinha uma abordagem muito focada nas diretrizes, enfim. E algumas questões. A minha esposa sempre teve uma visão um pouco mais focada em saúde, tipo, tô com dor de cabeça, vou tomar água, será que sabe? E eu dizia assim, eu sempre dizia, não, mas eu sei o que vai curar, vou lá e tomo remédio. De repente, eu comecei a me dar conta que alguma coisa estava errada, que eu estava medicalizando demais e, na verdade, eu estava tratando doenças e não promovendo saúde. Para mim foi uma coisa... No início da pandemia, eu tinha o meu consultório, eu era sócio de uma clínica de cardiologia, fecha tudo, muito, muito no início. E eu comecei, não sei por que cargas d'água, eu comecei a assistir alguns vídeos do Lair Ribeiro e do Vitor Sorrentino, que a minha esposa me mandava, e eu dizia assim, Michele, para de seguir essas pessoas. Ela é médica? Minha esposa é arquiteta, não tem nada a ver. Ai, que legal! Não. Mas assim... Mas ela é antenada com a saúde. Muito mais. Eu sempre digo assim para os meus pacientes, as mudanças de uma família começam pela mulher. A mulher tem mais sabedoria e sensibilidade. Claro, eu estou sendo genérico, claro, que às vezes eu tenho alguns pacientes que os homens se cuidam, mas grande parte é pela mulher. Mas enfim, daí eu não sei por que eu me abri e foi uma sequência de coisas quando eu me dei conta, enfim. Porque foi encaixando. Foi encaixando. Né? Foi encaixando. Não eram muitas coincidências para ser. Eu não creio em coincidências, mas é a tua paciente que tomava suplementação, é a tua esposa, são coisas que começaram a fazer sentido. E daí, assim, daí quando eu me dei conta, eu tinha assumido aquela causa. E eu fiz um deep dive, assim, comecei a engatar fazia, sei lá, 2 pós-graduações, uma com a outra. Foi daí a pós-graduação, eu não saberia te dizer a sequência, mas foi ortomolecular, a do Lair Ribeiro, depois de hormonologia. Fui fazendo uma série de formações e é interessante porque uma encaixava na outra, sabe? Então, exatamente. Assim, e hoje em dia, o que eu procuro fazer com os meus pacientes, e é o que eu acredito, que a medicina funcional integrativa, ela não é excludente, muito pelo contrário. Perfeito. Né? Ela é inclusiva. Ela então, complementa a tradicional, digamos. Imagina que eu atendo um paciente que já chega para mim com 80 anos com uma série de doenças. Muitas vezes eu vou ter que usar o medicamento. Perfeito. Entende? Então, assim, eu sempre digo assim,
eu uso suplementos, né, e a prevenção para todos. Meus filhos são pequenos e, não, graças a Deus, não têm doenças e já fazem suplementação. Então, suplemento para todo mundo e medicamento quando há necessidade. Perfeito. Essa frase é brilhante. E eu também recebo muitos pacientes que chegam já com a seguinte queixa para mim, Santiago. Doutora, eu tô de saco cheio desses médicos tradicionais. Não quero tomar remédio. E eu digo assim para eles, vamos com calma, porque a medicina que eu faço também não é excludente. Para muitas pessoas, tem muito mais benefício do que risco ter medicamentos ali. Então, a pessoa já chega para mim com resistência insulínica, né, com uma doença autoimune ativa. Gente, não tem como. Então, a gente tem que ter bom senso e associar. É exatamente isso. Eu achei que você foi muito assertivo de falar. Não é excludente, é mesmo uma associação. Perfeito. É bem interessante. A gente podia já aproveitar e falar agora do mito do colesterol. É mito, não é mito, né? É verdade que, de fato, todo mundo que tem um LDL alto tem que tomar remédio para baixar o colesterol. Como é que tem chegado os pacientes para você? Quanto mais a gente divulga informação na internet também, que eu acho isso muito bom, mais os pacientes chegam até nós com uma postura mais... eles têm mais literacia sobre o assunto, né? Então, eles vêm mais informados e são mais questionadores. Eu acho isso bom. Sim. Porque eu acho que o paciente tem que se responsabilizar e entender que ele é o protagonista da vida dele, da saúde dele, não nós, os médicos. Então, isso abre margem para uma conversa. E como é que é essa conversa quando o paciente chega para você, Santiago, e diz que está com colesterol elevado, que está com medo, que não quer tomar remédio? Me conta um pouquinho. Pois é, a grande questão, assim, eu acho que a medicina ela está muito dividida. Ou o colesterol faz mal ou ele faz bem. E muitas vezes a gente tem que se dar conta quem é o paciente que tem aquele colesterol. Isso muitas vezes é esquecido. Né? Então, assim, colesterol é ruim, colesterol é bom. Eu não gosto de usar essa terminologia porque isso fica muito dicotômico. Totalmente. Entende? Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte. Uma mulher, e a gente vê muito, tá? Com colesterol de 220, um HDL de 70, um triglicerídeo de 50, uma insulina baixinha, uma mulher extremamente saudável. Eu tenho certeza, se a gente fizer... E outra coisa que é super importante, se trata o colesterol como se o colesterol fosse uma doença. Entendeu? Então, e muitas vezes não se avalia o risco cardiovascular daquele Perfeito. paciente. O que eu falo muito para os pacientes, seja os seguidores das redes sociais ou mesmo meus pacientes no Instagram. O paciente chega, Santiago, meu colesterol está elevado. Tá, e aí? Vamos calcular o risco cardiovascular, né? Exatamente. Porque isso é muito importante. Quem é aquele paciente que eu tenho certeza que eu vou tender, não, ter certeza é muito difícil, mas eu vou tender a prescrever, por exemplo, uma estatina para baixar Perfeito. o colesterol. Quem é um candidato? É o paciente que já chega com um evento. Exatamente. Já teve um infarto, já teve um AVC. Por quê? O maior fator de risco para ter um infarto é já ter tido um. Perfeito. Então, esse paciente eu não vou colocar nas tabelas de risco porque ele já é um paciente de alto risco. Exato, ele já teve um evento cardiovascular. Pronto. Exatamente. Então, o que eu vou fazer para esse paciente? E muitas vezes o paciente chega para mim e mesmo eu justificando por que eu daria uma estatina, ele diz, Santiago, mas eu não quero tomar. O que eu digo? Então, assim, a estatina, ela tem um potencial anti-inflamatório, vai baixar o teu risco cardiovascular, pode estabilizar as placas de ateroma. Claro que ela tem alguns efeitos colaterais e que a gente tem que cuidar. Talvez eu não quero me antecipar muito, eu queria deixar isso aqui mais para o final. Mas assim, esse é um paciente que eu já vou tender a dar estatina. Agora, imagina aquela mulher que chega com colesterol discretamente elevado, extremamente saudável. Eu costumo separar. A parte mais difícil da nossa profissão é aquele paciente da zona cinza. Perfeito. Né? O branco é muito fácil. O preto também. Agora, o risco intermediário... Os 50 tons de cinza que estão ali. Os 50 tons de cinza que é o mais difícil. Eu acho que é super importante chegar e conversar com os pacientes. E eu vou te dar um exemplo de uma paciente que eu atendi ontem. Ela tinha um colesterol discretamente elevado, mas uma coisa importante, os pacientes já chegam muitas vezes assim no consultório com muito medo. Com muito medo. O que eu fiz para ela? Expliquei para ela. Porque eu também não quero que o paciente saia do consultório e muitas vezes assim, eu não sou dono da verdade. Prescrevi uma estatina numa dose muito baixa. O colesterol dela baixou, ela ficou muito tranquila. Entende? Então, assim, porque eu quero que a paciente se sinta segura também. Claro. Entende? Então, assim, acho que isso é importante. Mostrar para o paciente, digamos assim, porque muitas vezes a decisão está no médico. Eu acho que não. Acho que a gente tem que dividir com o paciente. Olha, Exato. o que eu expliquei para ela?
no meu ponto de vista, a senhora não precisa de estatina. Mas ela, mesmo assim, ela ficou com Ela medo. queria. Ela, seu Tiago, mas eu tenho medo de um colesterol aumentado. Assim, então vamos fazer o seguinte, vamos prescrever uma dose baixa de estatina, baixou o colesterol dela, ela ficou tranquila. Porque eu acho que muitas vezes isso faz parte do tratamento. É a saúde mental e emocional do Exatamente, paciente, né? Que exatamente. também afeta. Essa é a questão da diferença da visão integrativa. Um cardiologista tradicional, ele vai olhar a saúde cardíaca, ponto. Se aquela pessoa está preocupada ou não, ó, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Já não é muito com ele. Compartimenta o ser humano por sistemas ou órgãos, né? Então, acho que a beleza da visão integrativa, na minha opinião, é isso. É olhar a pessoa como um todo. Porque, para algumas pessoas, é isso que você falou. Essa senhora saiu de lá muito mais tranquila com a dose da estatina que você não iria prescrever, mas fez diferença para ela. Isso é muito interessante, é muito legal. Mas o mito dele ser um vilão. Porque, assim, eu concordo plenamente. Depende para quem, depende de que circunstâncias. Mas quando que isso começou a virar um problemão e todo mundo, até então, antes não se falava? Sabe, Raquel, é difícil a gente dizer quando... Eu vou fazer um paralelo de como, historicamente, como que isso se apresentou, tá? Lá no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, o pai da patologia moderna, que foi o Virchow, o que ele fez? Ele, avaliando pacientes, cadáveres, pacientes são cadáveres, ele avaliava e ele via que tinha nas placas das coronárias, haviam placas de ateroma. Então, foi uma das hipóteses que ele aventou, provavelmente aquele paciente havia morrido por conta daquelas placas de ateroma. Indo agora para 1913, o patologista russo Nikolai Arnikov, se não me engano, ele fez um estudo com os coelhos. Tá? Ele alimentava coelhos, que são herbívoros, tá? Com concentração aumentada de gordura saturada. Exato. Esses coelhos, depois eles eram sacrificados, ele ia lá avaliar a coronária dos coelhos e havia placa de ateroma. Então, também ficou aquela hipótese. Agora a gente vai para 1955. Eisenhower, que era o presidente americano, teve infarto. E mais ou menos nessa época, teve um pesquisador que foi Hansel Kiss, começou a fazer os estudos dos 7 países, que foi divulgado alguns anos depois. Que ele preconizava a teoria da hipótese dieta-coração, que uma dieta com gordura saturada aumentava o risco de doenças cardiovasculares. O que a gente sabe? Que os estudos de Hansel Kiss, eles eram enviesados, porque foram pesquisados 22 países, onde ele escolheu 7 países que corroborariam aquilo que a hipótese que ele dele. já queria, exatamente. Exatamente. E a gente vê muito isso na epidemiologia, né? Muito. Então, Esses tem aquela estudos frase, sim são... surre os números que eles vão dizer o que você quer, né? Então, assim, então, esses estudos de Hansel Kiss, a gente está vindo desde lá de 1905, final do século XIX, início do século XX agora. Então, e isso fica no inconsciente coletivo das pessoas. Vai passando, né, de geração em geração. Esses dias eu estava passando numa rua lá da cidade, tinha uma farmácia dizendo assim, colesterol, sabe? Tipo assim, para avaliar, não sei se era para avaliar o colesterol. Mas é interessante, porque um nutriente muito importante do nosso corpo, ele é associado com doença. Pois é. Então, o colesterol, ele, na verdade, ele carrega vitamina D, ele transporta vitaminas. Ele é super importante para a membrana celular. Ele é um precursor de hormônios importantes. Todos os hormônios sexuais, né? Os esteroidais. Mas a gente colocar lá o EST, eu sempre brinco com os meus pacientes com consultório, digo assim, ó, a assinatura do colesterol está nos hormônios. O EST do estradiol, da progesterona, da testosterona, tem a assinatura do colesterol ali. Exatamente. Então, ele é um hormônio, digamos, um nutriente importante, é um precursor desses hormônios. Exato. Da vitamina D. Exato. Entende? Então, assim, e muitas vezes ele é associado colesterol com doença. Pois é, entende? Isso é triste demais. O que eu vejo muito, Santiago, para mim, você também deve pegar isso na sua prática, mulheres, principalmente menopausadas, ou seja, elas param de produzir, os ovários param de produzir esses hormônios importantíssimos, estradiol, progesterona, e aí aumenta o colesterol. E já chegam para mim, tomando estatina, sem nenhum evento primário, o médico de família, um outro médico qualquer, me prescreveu estatina porque o meu colesterol aumentou. Sem sequer, e pior, e aí que eu surto.
Aí eu falo, mas e se a gente fizer uma reposição hormonal, com hormônios base e tudo mais? Não, Não pode por conta dá do colesterol câncer. Não, e dá aumentado. câncer. Né? Então, assim, há muitos colegas que ainda também se pegam naquele estudo, foi o WHI, WHI, que 2002 foi pois é, que divulgado. foi usado hormônio de égua, Uhum. né? Que aquela coisa ali é surreal também. Coloca medo nos pacientes de dizer que reposição hormonal para mulher menopausada vai gerar câncer ou vai piorar o colesterol e taca ali logo uma estatina. Sabe que essa analogia dos hormônios, dos estudos dos hormônios, o medo de hormônios com medo do colesterol é interessante. E eu acho que, na verdade, isso aí, se a gente parar para pensar, tá tudo balizado na ignorância. Entende? Totalmente, é. Então, assim, o estudo WHI foi usado, na verdade, o Premarin, né? Que é uma sigla, que é Isso. Pregnant Mare Urine, né? Que é a Exato. urina de De égua prenha. prenha. É. Então, e realmente aumentou o risco cardiovascular, mas a gente estava falando de hormônios sintéticos. Então, e hoje em dia a gente vê a importância de fazer uma reposição hormonal numa mulher que não tenha contraindicações Exato. e a melhora importante que a gente vê nessas mulheres, né? Exato. Então, e muitas vezes acontece isso. Na verdade, o aumento do colesterol, ele é fisiológico. Pois e a é. gente vê nos exames da mulher, ó, 2022 estava assim, de repente a mulher entra na menopausa, começa a aumentar o colesterol. E daí a gente vê, não, a gente sabe que quando a mulher entra na menopausa, aumenta o risco cardiovascular. Mas não é sinônimo de prescrever estatina para essa mulher. Exatamente. Porque muitas vezes aumenta o risco, por quê? Porque ela começa a dormir mal, porque, entende? Exatamente. Aumenta a resistência insulínica. Então, avaliar o todo, né? Fazer uma... Então, essa visão unicista de tratar... Eu olhei o colesterol, vou tratar o colesterol. É mais fácil, muitas vezes. Mas Pois talvez não seja o melhor para os pacientes. Pois é, até porque estatisticamente falando, né, as pessoas que têm mais eventos, infarto agudo do miocárdio, muitas delas, a maioria, os estudos mostram, as estatísticas mostram que quando elas têm um evento, elas estão com níveis normais de LDL, muitas vezes, ou baixos, até LDL baixo. Né? Não é a maioria que tem um LDL aumentado. A gente pode falar também da questão do LDL oxidado, que é uma outra questão. Exatamente. Porque você há pouco falou assim, a gente não tem que avaliar só o colesterol, a gente tem que avaliar o risco cardiovascular. Na prática, como então se avalia o risco cardiovascular? Exato. E, perfeito, olha só. Existem alguns scores de risco, tem o europeu aqui, que é o Score 2, tem o score da American Heart, ele leva em conta algumas questões. Colesterol total, o HDL, o LDL, a pressão arterial. Dependendo do score de risco, ele avalia se tem um histórico familiar de doença cardiovascular. E a gente coloca o paciente numa tabela. Ele vai dar ali risco baixo, risco intermediário ou alto risco. Exato. Entende? Então, essa avaliação do colesterol... Isso é uma coisa importante. Quando a gente avalia um colesterol total, a gente tem que se dar conta que o colesterol total ele é uma soma do HDL, do LDL, mais os triglicerídeos dividido por 5. Exato. Então, muitas vezes eu vejo uma paciente no consultório, isso é mais comum com mulher, com o colesterol total aumentado. A gente vai ver aquele colesterol total está aumentado às custas do HDL. Ela tem um LDL aumentado e vai aumentar o colesterol total. Entende? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. E depois a gente pode refinar ainda mais a avaliação desse risco. Não avaliando apenas essas frações do colesterol, mas avaliando também uma relação entre elas. Exato. Existe uma relação que é muito importante, que mesmo nesse exame simples a gente pode fazer, que é dividir os triglicerídeos pelo HDL. Exatamente. Então a gente pode ter, baseado nessa avaliação, um refino. Se esse triglicerídeo dividido pelo HDL estiver menor do que 1,5, 2, me dá uma característica do LDL, muito provavelmente, de ele não ser o LDL pequeno e denso. Exato. Entende? Então, num simples exame. Tá? Também existe uma relação do colesterol total com HDL, que é importante também. E daí a gente vai para um outro refino, que eu acho que são outros exames que são importantes também. Vamos falar glicose, a insulina, que eu queria. né? A hemoglobina glicada. Estou falando numa... Curva glicoinsulinêmica tão ignorada. É super importante. Por quê? Porque é diferente o paciente com colesterol total. Vamos dar um exemplo. 220 com uma insulina de 20 e outro com uma insulina de 6. Pois é, totalmente né? Que a gente vê muito isso, né? Muito. Então, assim, outros refinos da avaliação que são importantes. As apolipoproteínas. Tá? Isso é muito importante a gente fazer. O rácio delas. Então tem a apolipoproteína A, que ela é associada a um colesterol, ao HDL, que é um colesterol menos aterogênico. O que é o aterogênico?
formador de placas de ateroma. Vamos só simplificar, a gente já falou esse termo Aham. algumas vezes aqui. Para quem não sabe, o que seria uma placa de ateroma? Boa. A placa de ateroma é aquilo que a gente vê na internet, aquela placa de gordura que forma as artérias. Dentro dos vasos, Dentro né? dos vasos. Dentro dos vasos Exatamente. das artérias. Exatamente. Isso. E que atrapalha a passagem do sangue. Exatamente. Uma coisa importante, isso é super importante. As pessoas, muitas vezes, elas têm uma noção errada, que elas pensam que o infarto é o aumento progressivo daquela placa de ateroma, mas não. Ele seria um termo que talvez não seja cientificamente adequado, mas que talvez para as pessoas entenderem, seria o rompimento, a fratura daquela placa de ateroma e o extravasamento do conteúdo que tem ali dentro. Porque os pacientes têm uma noção que acham que assim, ó, aquela placa ela vai aumentando, aumentando, aumentando até que entope. Não. É uma placa que, dependendo da característica daquela placa de ateroma, ela tem um conteúdo lipídico ali dentro e aquela placa rompe e o conteúdo que está ali dentro vai extravasar e a pessoa vai ter um infarto agudo do miocárdio. Por isso que é uma doença aguda. Exato. De repente, estava tudo bem, de uma hora para outra, não. Era uma placa que já, né, que já vinha ali, estava ali há algum tempo. Então, e aí que tá. E aí, nesses casos, é que as estatinas podem ter um potencial benéfico. Por quê? Exato. Porque ela vai baixar o colesterol, mas ela tem uma característica de estabilizar essas placas de ateroma. Exatamente, Entende? porque é quando ela desestabiliza é que ocorre o evento. No final, a gente vai responder. Já vou deixar aqui o gancho. É possível reverter uma placa de ateroma? Ou seja, alguém que já tem uma placa de ateroma, ela consegue tirar aquilo? Vocês vão saber no final. O doutor Santiago vai responder isso. Eu vou mas pro trazer um final. caso clínico. Eu não vou dizer, não vou responder agora Tá. cenas dos próximos capítulos. Exato. Tem só quem ficar até o final que vai saber essa resposta. A resposta de uma grande pergunta. Me fazem muito isso no consultório. E a grande questão que você falou também, Santiago, que eu queria falar, é justamente sobre o metabolismo glicêmico. Eu fico chocada o quanto isso é ignorado. Assim, muitos colegas médicos nunca pedem sequer a insulina basal do paciente, né? E eu acho que isso assim, devia ser mais colocado, inclusive, nas diretrizes, porque, infelizmente, não é, o diagnóstico de diabetes tipo 2, que é a doença mais prevalente, ou uma das mais prevalentes e associadas às doenças cardiovasculares no mundo hoje. A quantidade de diagnóstico de diabetes tipo 2 que eu dou no consultório, na minha prática clínica, é cada vez maior. Assim, eu não conheço uma família que não tenha um diabético tipo 2. E eu digo assim, se não tiver, é porque ainda não sabe, porque tem. Carol, é bom porque eu tenho um caso muito, muito recente, então eu me lembro muito desse caso, assim, que eu acho que exemplifica muito essa questão da insulina. Atendi no consultório esses dias o paciente, o pai, 60 e tal anos, com cirrose, tá? Mas não é uma cirrose por álcool, não é uma cirrose por hepatite, uma cirrose por hepatite não alcoólica, ou seja, por um fígado gorduroso, inflamado, né, por conta de uma resistência insulínica ao longo de muito tempo. Por excesso de carboidrato na alimentação. Exato. Ele era um paciente diabético com excesso de carboidrato. Então, assim, e durante muito tempo. Exato. Daí, enfim, comecei a tratar o pai, ele já emagreceu por volta de 15 quilos, a família muito agradeceu, Santiago, tu transformou. Na verdade, foi os dois, né? Claro. Eu ajudei ele e ele queria transformar a vida dele também. Mas esse é o tipo do caso, o paciente já chegou para mim com cirrose, né? Então, já, obviamente, tem acompanhamento com o hepatologista, tudo direitinho. Só que eu atendi o filho. E eu olhei, eu brinquei, é a cara do pai, né? Ele falou, pois é e tal. Eu fui olhar o filho. Qual a idade? Deixa eu te dizer, para ser bem específico, tá com 42 anos. Ok, Tá? Jovem. E com uma glicose de 90 e uma insulina de 20. Basal. Obeso. E eu falei para ele assim, o negócio é o seguinte, tá vendo teu pai? Hoje, vamos pensar o seguinte, tu é o teu pai 20 anos antes. Perfeito. Se você não mudar a tua vida, porque o desfecho vai ser igual ao do pai. Se eu fosse falar com esse rapaz, segundo as diretrizes, e eu ia dizer assim, ok, tua glicose tá boa, tá 90. É isso. Eu falei pra ele, você já é diabético. É isso. Coloca Ai, meu Deus. Falei assim, coloca na cabeça que você já é diabético. É só uma questão o pâncreas desse numérica. garoto não, que 42 anos é um homem, já tá trabalhando muito acima do que devia para manter esses 90. Eu come? fiz o cálculo do Roma IR dele e do Roma Beta. Se não me engano, o Roma Beta deu 260, alguma coisa. Daí eu expliquei para ele, é o seguinte, esse Roma Beta, tá?
para as pessoas entenderem, é um cálculo que a gente faz baseado na glicose e baseado na insulina. Roma beta seria mais ou menos assim. O quanto a célula beta pancreática lá do pâncreas está trabalhando para manter aquela glicose em 90. O que eu falei para ele? Essa glicose em 90 ela é falsa. O teu pâncreas está trabalhando 2,5 vezes mais do que ele deveria trabalhar normalmente para manter a tua glicose em 90. Tá em burnout, Então, assim, ó, pobre é da uma célula questão de beta. tempo. Daí, quando aquele pâncreas cansa e para de produzir insulina, aumenta a glicose. Daí a gente diz, não, agora é diabético. É daí que eu vou atuar. Tarde não, demais, não é? Tarde demais, né? 20 anos depois. Entende? Então, eu falei assim, ó, é uma questão numérica. Eu falei, você já é diabético. É só uma questão... Claro que se eu for falar por ele, diretrizes e tal, mas é uma questão temporal. Sabe? Se eu não atuar nele hoje, daqui 10 anos ele é diabético. Exatamente. Eu tive um caso muito semelhante de um senhor de 72 anos, muito ativo, atlético, até musculoso. Você via que os braços dele eram musculosos, as pernas, com cirrose. E quando eu dei o diagnóstico, ele ficou muito impactado porque... Mas eu não sou alcoólatra, eu nunca fui alcoólico. E a maior causa de transplante hepático hoje no mundo é por doença gordurosa não alcoólica, né? Doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, assim, é impactante. As pessoas que estão hoje na fila de um transplante hepático, muitas vezes nunca ingeriram álcool ou ingeriam de longe a longe, mas o problema é essa alimentação ocidental, que a base é carboidrato. E ninguém fala disso. E isso é uma outra coisa que me chateia, porque não pedem insulina, não fazem um diagnóstico precoce de diabetes, não ensinam as pessoas a perder o medo da gordura saturada, porque eu também penso assim, Santiago, quando você fala para uma pessoa, olha, você não vai mais comer carboidrato, tá? O que é carboidrato? É tudo que vira açúcar no sangue. Grãos, ou não necessariamente, mas principalmente os refinados, né? Os farináceos, aquelas coisas que são mesmo muito industrializadas. Fica uma pergunta no ar, então o que eu vou comer, doutora? Pois é. Né? E aí, se você fala para ela comer, então, gordura saturada, sem medo, né? Principalmente oriunda de boas fontes, animais, do óleo de coco, a pessoa tem medo. Justamente porque aí vai ter medo de fazer mal ao coração. E algo que eu acho que é super importante, quando eu falei da placa de ateroma, muitas vezes a pessoa pensa assim, ela associa a gordura da placa de ateroma com a gordura da dieta e não tem nada a ver. Pois é. Entende? Então, muitas vezes eu tento desfazer esse mito com os pacientes do consultório, das redes sociais, dos seguidores também, porque eu acho que é super importante. Eu digo assim, ok, então não vai comer gordura, mas daí vai comer o pãozinho, vai comer a massinha, vai comer, sabe? Vai comer o sorvete, a gordura trans, etc. É isso que, na verdade, vai formar aquela placa de ateroma, e não a gordura da carne, a gordura do abacate, a gordura do ovo. Meu Deus, o ovo é... O ovo, tadinho. Né? Coitado do ovo, né? Ó, Santiago, mas o colesterol não vai... O ovo não vai aumentar o colesterol. Eu sempre digo, vai. Mas ele vai aumentar o HDL também. Eu vejo muito isso. Exatamente. Entende? Então, assim, vai aumentar o colesterol total? Vai. Mas também, uma coisa importante, muitas vezes eu noto os exames do paciente, a gente olha um colesterol total aumentado, mas também um HDL. Seguido eu faço esse tipo de avaliação de paciente do consultório e eu mostro para o paciente, eu digo assim, ó, tá vendo? Esse exame aqui, o colesterol tá mais alto que o outro. Entretanto, o risco cardiovascular tá menor. Por quê? Porque proporcionalmente o HDL aumentou mais. Exatamente. Entende? Então, e o HDL muitas vezes responde a dieta e responde o exercício físico. Eu ia também. perguntar isso agora. Eu ia Aí, justamente ó, viu? perguntar. Essa é a sincronicidade, a gente já tá... Eu ia falar, então, o que faz, né, o HDL subir? Atividade física, né? Não existe um medicamento, assim, que tem um efeito comprovado. Na verdade, o único medicamento que fez aumentar o HDL foi um medicamento que aumentou a mortalidade. Eu não me lembro agora, mas foi... eu já era cardiologista, estava no início, mas assim, aí é que tá. É quando a gente tenta mudar algum desfecho, ou melhor, mudar algum exame, mas aquilo não muda desfecho cardiovascular. Então, esse medicamento, ele aumentou o HDL, entretanto, aumentou o risco cardiovascular. Entende? E é isso que muitas vezes confunde as pessoas, não é? Exatamente. Porque, assim, não adianta você ter um exame bonito, mas o teu risco de morte estar aumentado. Exatamente. A gente tem que também... Os exames, eu sempre falo isso para as pessoas, são parâmetros, mas a gente tem que olhar outros parâmetros. Você dorme bem? Você é feliz nos seus relacionamentos? Teve um estudo de Harvard que saiu há algum tempo atrás, não tem muito tempo assim, mostrando que as pessoas mais felizes e mais saudáveis, mais longevas, na verdade, eram pessoas que tinham bons relacionamentos. Exatamente. Né? É o estudo de homens, né? Exatamente. Os homens, acho que casados, eram mais longevos. Exatamente, acho que era isso, exatamente. Porque, na verdade, as relações são importantes, né? Muitas vezes eu falo para os pacientes sobre os pilares da saúde, né? O meu primeiro pilar é a alimentação,
O segundo é o exercício físico. O terceiro é o sono reparador e o gerenciamento do estresse. E o quarto pilar é a suplementação e a modulação hormonal. Por que é o último, né? Porque, na verdade, às vezes eu tenho pacientes que querem fazer da suplementação uma alopatia. Não querem fazer exercício, não querem ter uma Muitos. alimentação, mas querem tomar suplementos Quer como tomar se fosse suplemento, remédio, mas comer entende? fast food. Daí não dá certo, né? Por isso que é o último, porque eu digo assim, ó, Sim, tem sim. que merecer o suplemento, tem que merecer o hormônio, porque daí, com certeza, eles vão ter um bom resultado. Então, e a gente vê muito isso. Ontem mesmo eu estava falando também, paciente com consultório, que no consultório do cardiologista, dando um viés, né, meu, mas assim, a gente atende 2 tipos de pessoas, basicamente, né, que acaba afetando o coração. Ou são aquelas pessoas que têm medo de perdoar algo que aconteceu no passado e tem um pensamento ruminativo, tá? E é muito a questão do perdão. Passado é perdão, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa no passado e a pessoa tem dificuldade de perdoar. Pensamento no passado. Ou é o ansioso, que é futuro. É uma preocupação da mente, está ocupando a mente antes de algo acontecer. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que tentar cada vez mais viver no presente. Perfeito. Tipo, eu vim pro podcast agora, botei meu telemóvel no silencioso, a minha esposa sabe qualquer coisa, sabe? Ela vai entrar em contato comigo, mas assim, eu tô aqui Você tá aqui. 100% contigo aqui, Exatamente. entendeu? Exatamente. Porque mindfulness, o meu pensamento tá aqui contigo. E Eu- isso traz muita felicidade. Porque Exatamente. muitas vezes a gente tá as pessoas estão no lugar pensando no que vão fazer depois ou o que deixaram de fazer. E isso está associado com um preditor de risco também cardiovascular. Isso impacta na nossa Totalmente. saúde. Assim, é engraçado que a gente, na prática, fala muito sobre emoções relacionadas ao coração, não é? Quando você está apaixonado por alguém, desenha um coração. Falam, né? Guarda, a própria Bíblia fala, acima de tudo, guardai o seu coração. Ou seja, falando sobre mentalidade e emoção associada ao coração. E quando a gente vai falar de saúde cardiovascular, muitas pessoas ignoram a parte da gestão emocional, viver no presente. É desafiador, né? É assim, para todos nós. Mas é o que eu sempre digo também, né, Santiago? Acho que você vai concordar. A vida é difícil, não importa o caminho que a gente escolha. Se a gente escolher ser saudável, é difícil. Se a gente escolher não ser saudável, também é difícil. São outras dificuldades. E aí entra a questão do que você falou, temporal. Eu penso assim, se eu ontem, por exemplo, dando um exemplo de mim, ainda publiquei ontem nos stories, eu fui treinar, mas sem vontade nenhuma. Minha vontade, estava chovendo aqui no Porto, era ficar ouvindo o barulhinho da chuva debaixo da manta. Mas eu fui treinar por disciplina. E eu saí de lá melhor do que eu fui, né? E vivi o presente. Na hora que eu estava no treino, eu falei assim, eu não vou ficar pensando que eu podia estar na minha manta. Enquanto eu estava treinando, eu estava completamente conectada ao exercício. Eu imaginava a minha musculatura contraindo, Perfeito. as minhas fibras musculares ali. Eu estava ali. Tanto que eu nem gosto muito de fazer aulas coletivas, eu gosto de colocar os meus fones, a minha música, e é o meu momento. Aquele momento ali é meu, com a minha musculatura, com o meu corpo. E foi fantástico, né? E eu também acho isso, que assim, é impossível você ter uma saúde física boa e mental se uma não estiver conectada com a outra. Não consigo imaginar uma pessoa que se diz forte mentalmente, mas num corpo fraco ou num corpo que não está saudável. E vice-versa. Acho que está tudo conectado. É que, na verdade, a gente acaba, talvez por tentar facilitar, a gente divide corpo e mente, mas está tudo interligado, né? Se a gente começar aí agora, mas existem os 7 corpos. Vamos resumir, assim. Eu acho que não tem como dissociar a saúde mental da saúde física. Antigamente, a gente falava, não, Exato. saúde mental, saúde física. A gente vê no consultório, no dia a dia, uma pessoa ansiosa acaba tendo palpitações. Ah, mas o meu coração tá Exato. bem? Claro, não, o coração tá tudo bem. Na verdade, a tua ansiedade está fazendo com que você tenha uma frequência cardíaca aumentada, com que tenha uma sensação de que o coração está batendo descompassado, mas o teu coração está tudo bem. Ou seja, o mental acaba refletindo no corpo físico. E o contrário também é verdadeiro. Sem dúvida. Né? É muito difícil a gente ver uma pessoa com corpo inflamado aumenta o risco de depressão, uma neuroinflamação. Entende? Exato. Então não tem como a gente separar o corpo físico do corpo mental. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma Entende? coisa. É tudo um autocuidado. E eu sempre... Tem aquela frase, né? Nós não somos seres físicos que temos experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que temos uma experiência humana. Uma experiência física. humana. Então, assim,
não tem como a gente separar. Eu sempre digo, às vezes eu tenho alguns amigos que têm uma vibe um pouco mais espiritual e tal, e eu digo assim, e daí tu vai ver, tá acima do peso, eu digo assim, gente, cuida do teu corpo, porque é ele que tá te proporcionando tu ter essa experiência mística, essa experiência espiritual. Tu tá Exatamente. aqui na Terra, você acredita em reencarnação, que a vida continua, ok, mas assim, respeita esse templo sagrado que é o teu corpo. É a Que casa foi que te, você vai foi te morar o resto da emprestado. vida aqui nessa Nessa experiência. aqui, né? Então, assim, ó, É, esse foi te dado, emprestado, mas tem que respeitar, tem que honrar esse templo sagrado que é o teu exatamente. corpo. E não é, quando eu digo honrar, é a questão de. Não tem a ver com a estética, né? Tem a ver com saúde mesmo. Mas é engraçado, porque estética não deixa de refletir, nem sempre, nem todo mundo que tá bonito tá saudável. Mas todo mundo que tá saudável tá bonito. Eu digo, bonito na sua melhor versão, Uhum, né? uhum. Então é assim, quando você tá saudável, você tá o mais bonito que você poderia ser na versão Santiago. Ninguém vai querer, né? Ah, eu vou virar Paris Hilton. Não, não é isso. Sim. Mas tanto que a gente usa a beleza, inclusive, para escolher. Você vai no mercado comprar uma fruta, você não compra a fruta que tá feia. Porque ela, se ela tá podre, se ela tá com um mofo, ela já denuncia que ela tá doente. Mas sabe que eu acredito. Não, eu acho que sim. Mas tem uma questão da beleza também, que é o seguinte, que eu vejo muito isso, né? Muitas vezes tu pode olhar uma pessoa, digamos assim, tu conhece uma pessoa, aquela primeira impressão que aquela pessoa não é tão bonita, né? Começa a conversar, tu acha a pessoa linda. Por quê? Porque ela, na verdade, aquela pessoa ela é tão bonita que ela, digamos assim, a aparência acaba se tornando bonita depois que tu começa a conversar com ela. E o Exatamente. contrário também é É verdadeiro, verdade. né? Você olha uma Olha pessoa uma bonita. pessoa esteticamente bonita que abre a boca e começa a falar, Nossa. sabe, né? Aham. Não é por aí, né? É Então, enfim, né? verdade, é verdade, é verdade. Para além disso, que a gente mas eu adoro falar disso, né, da questão sistêmica, do olhar sistêmico da vida. Eu queria te perguntar quais exames, para além desses que a gente já falou, você considera que são fundamentais nessa avaliação cardiovascular, além dos níveis de colesterol total, LDL, HDL, tal. Tá. O que você, como cardiologista, considera que assim, não pode ficar de fora de uma avaliação? Vamos pensar o seguinte: imagina eu estou pensando nesse paciente com colesterol. Eu não peço de rotina, até para não encarecer muitas vezes os exames dos pacientes e tal. E eu acho que quando eu estou falando aqui, eu tenho que falar para aquele paciente e para aquele médico também que vai avaliar o paciente e que muitas vezes a gente tem que colocar na balança, né, a questão do custo. Então, esses exames para mim são básicos, né? O colesterol, HDL, triglicerídeos, e muitas vezes, por mais incrível que pareça, não se pedem nem esses, Pois é. né? A glicose, a hemoglobina glicada, por quê? A glicose de jejum, eu costumo explicar para os pacientes o seguinte: a glicose de jejum é uma foto. Aí qual eu falo? É uma Eu falo foto, a mesma coisa. eu digo que é uma foto. A hemoglobina glicada, ela é um filme. Eu falo igual. É É, um eu já- vídeo que te é, um, filmou a sua é o glicose nos resumo dos últimos últimos 3 3 meses, né? meses. Então, ontem mesmo eu atendi um rapaz, 20 e poucos anos, ele estava preocupado com a glicose dele, não estava alta, mas estava mais aumentada em relação às anteriores, e ele estava preocupado, mas ele tinha tido uma dieta inadequada uns 2 dias antes. Eu expliquei para ele, ó, fica tranquilo, a tua hemoglobina glicada tá boa, tá? E aqueles exames que refletem o momento atual, que é a glicose de jejum, que é a insulina, os triglicerídeos, não estão ruins, mas claro que eles estão piores do que os anteriores. Então, eu acho que isso é importante. Então, a hemoglobina glicada, ela reflete um filme dos anteriores. E a insulina é super importante. Por Super. quê? Porque a insulina, mesmo que ela não faça parte das diretrizes, eu não vou esperar que ela faça parte das diretrizes para cuidar dos meus Exatamente. pacientes. Eu acho que Exatamente. isso é algo importante, a gente dar ferramenta para os pacientes, dar ferramentas para os outros médicos não especialistas, enfim. Por quê? Eu consigo ver, e eu te digo, quando eu era um cardiologista tradicional, eu não entendia por que se pedia insulina. E muitas vezes eu criticava esses Charlatão. médicos ortomoleculares que ficam pedindo essas insulinas. Pedem um monte de exames Quando eu desnecessários. entendi o que é insulina, a insulina ela é um preditor. Eu consigo ver antes, que nem o caso desse paciente que eu falei, que tinha uma glicose de 90, mas uma insulina De 20. aumentada, que eu falei, ó, já é uma questão de tempo, né? Se a gente parar para pensar, que é aquela coisa, né? Ah, hoje está 90, o ano que vem está 101, agora é pré-diabético. Daqui 5 anos está 120. Vai Agora tu esperar é virar diabético. diabético para Exatamente. começar. Exatamente. Então, esse exame é importante. Depois, avaliando a questão do colesterol. Daí eu falei na insulina, pensando na questão do colesterol. E muito importante, as apolipoproteínas A e B. Falando melhor delas agora, que eu dei uma pincelada um pouco antes, mas falando assim.
A apolipoproteína ela está relacionada a um colesterol menos aterogênico e a B a um colesterol LDL mais aterogênico. Se eu fizer a relação da B pela A, ela tem que dar abaixo de 0,6, 0,7, porque se der uma relação mais alta, a qualidade do colesterol não está interessante. Exato. É aquele colesterol mais pequeno e denso. É aquele Exato. colesterol que atravessa a minha artéria e que vai formar placa de ateroma. Exato. Entende? Então, essa que é a diferença. E tem uma outra questão importante e que cada vez mais a gente vai ouvir falar, que é a lipoproteína pequena, é o Lp(a), né? O que é essa... ela tem uma característica mais genética, tá? E ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Entretanto, uma coisa muito importante, ela não muda com o estilo de vida. Eu posso ter uma dieta boa, eu posso fazer exercício físico, eu posso tomar até estatina que não muda a... É o caso da hipercolesterolemia familiar? Essa é uma outra questão. Ok. A hipercolesterolemia familiar, porque, na verdade, o colesterol, 80% é genético, tá? Então, assim, mas o que eu posso fazer? Eu posso melhorar o perfil, posso melhorar a qualidade do colesterol com o estilo de vida. Então, porque muitas vezes eu posso até dar familiarmente um colesterol aumentado, mas pelo meu estilo de vida, eu, digamos assim, tornar um colesterol não tão aterogênico. Claro que existem casos de uma hipercolesterolemia familiar, digamos assim, muito agressiva. Então, a gente sempre conversa com os pacientes. Por exemplo, teve um caso de morte súbita na família muito jovem. Então, muito provavelmente, e eu acho que isso, já antecipando, que eu queria deixar mais para o final, mas eu vou falar agora, no futuro a avaliação do nosso perfil lipídico vai ter muito a ver com a genética. Sim. Entende? Porque, inclusive, saiu agora, semana passada, um estudo da European Society of Cardiology falando sobre isso. Sobre o estudo genético mapeando e associação com risco cardiovascular. O futuro vai ser isso. Porque eu acho que a avaliação do colesterol total, do HDL, do triglicerídeo, desculpa dizer, mas é uma avaliação muito míope. A gente vê muito pouca coisa. Concordo. Entende? Então, Concordo assim, plenamente. quando a gente começa a refinar essa avaliação com esses outros parâmetros, as apolipoproteínas, a lipoproteína pequena, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu sempre digo para os pacientes assim, vamos ser estoicos, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente pode mudar. Porque muitas vezes eu faço, exemplo, eu vou fazer um teste genético. E até eu vou confessar assim, como eu tenho esse histórico do meu pai que morreu com 52 anos, mas o meu pai não se cuidava tão bem, né? Meu pai, ele fumava, tinha uma barriguinha, era sedentário, ele tinha envolvido nas políticas da Ordem dos Advogados lá do Brasil e tal, então estressado pra caramba. Então o que eu pensava? Eu tinha uma pontinha de esperança lá, sabe, que de repente o meu risco fosse baixo e o pai tivesse morrido por conta de um estilo de vida inadequado. Fiz o meu teste genético e meu risco cardiovascular é aumentado. Daí eu te confesso que fiquei triste ali acho que uns 5 minutos. Sério, daí eu pensei assim, eu sofri ali uns 5 minutos, daí eu pensei, Gostei, não, só um pouquinho. Eu vou ter que fazer o que eu preconizo para os meus pacientes. Epigenética. E tratar a minha epigenética. Raquel, tu não imagina. Eu já treinava, aumentei meu treino, a minha dieta já era boa, eu comecei a cuidar ainda mais da minha dieta. Entende? Porque o que eu pensei? Se eu já tinha um cuidado com a minha saúde, eu vou ter um cuidado ainda maior. Eu vou, sabe? Aquilo ali, para mim, foi um motivador para que eu me cuidasse ainda mais. Sim. Então, eu digo para os pacientes, se eu fizer um exame, digamos, não vou fazer o estudo genético para todo mundo, mas se eu dosar a lipoproteína pequena e eu ver que é um risco aumentado, o que eu vou dizer para o meu paciente? Tem que se cuidar ainda mais. Exatamente. Tá? Claro que a indústria farmacêutica já está criando alguns medicamentos para tratar a lipoproteína pequena. E isso, eu digo, é um futuro muito próximo. Questão de... Foi lançado agora, se não me engano, no New England Journal of Medicine, agora nesse ano, 2024, uma droga que baixou a lipoproteína pequena. Entretanto, não conseguiu baixar risco cardiovascular ainda. Tá? Okay. Pode ser algo que digamos assim, que ajude as pessoas, mas eu vejo muito mais uma preocupação de criar uma droga cara que traga benefício financeiro para a indústria farmacêutica do que propriamente mudar a vida das pessoas. Claro. Porque orientar uma dieta, orientar exercício físico é muito mais barato do que criar uma droga cara para diminuir risco, é entendeu? A minha bandeira, é a minha bandeira. E o score de cálcio, Santiago, dentro dessa avaliação cardiovascular, do risco cardiovascular, quando que você acha que vale a pena pedir?
Aí que tá. Importante a gente entender primeiro o que é o score de cálcio. Boa. É uma tomografia de tórax sem contraste que avalia a calcificação das artérias do coração, tá? Das coronárias. Por quê? Porque essa calcificação é um preditor de risco. Então, quanto maior a calcificação, maior é o risco cardiovascular. Então, vamos pensar o seguinte. Muitas vezes eu tenho um paciente de baixo risco, intermediário risco e um risco alto. Para o paciente de alto risco, eu já vou tratar esse paciente como alto risco. Não vale a pena fazer o score de cálcio. O principal benefício do meu paciente para fazer o score de cálcio é o paciente de risco intermediário. Okay. É aquele dos 50 tons de cinza, sabe? Por quê? Se eu fizer um score de cálcio, existem alguns scores que a gente avalia, o MESA-score, que a gente coloca lá, deu tanto de calcificação, e ele vai reestratificar o risco. É bem interessante. Então, por exemplo, se é um paciente de risco intermediário, vou dar um exemplo, score de cálcio 0, eu posso tratar essa paciente ou esse paciente como baixo risco. Agora, se der um score de risco aumentado, eu posso muitas vezes ter que tratar esse paciente como um paciente de alto risco. Perfeito. Esse é o clássico. Agora, muitas vezes, daí a gente vai usando alguns, digamos, não é artifícios, mas uma avaliação mais individualizada. Por exemplo, eu tenho uma paciente mesmo de baixo risco, mas muito preocupada com aquele colesterol total. Muitas vezes eu faço o score de cálcio porque a gente é muito São Tomé, sabe? Tem que ver para crer. Ver para crer. Então, por mais que a paciente confie em mim, mas se ela tem uma avaliação de risco cardiovascular que mostra que as coronárias estão livres de calcificação, ela pode ficar mais tranquila. Então, muitas vezes, para tranquilizar a paciente, eu acabo pedindo. É um exame caro. Não é muito caro. Não? É uma tomografia de tórax sem contraste. Ok. Não é Eu achei que fosse bem caro. Não. O que é caro, e daí tem uma diferença entre a angiotomografia de coronárias. Por quê? Sim. Na angiotomografia eu tenho que usar contraste. Pois é, entende? entendi. Daí, claro, daí avalia a anatomia das coronárias direitinho. Sim. Daí é um exame mais caro, tem o risco do contraste. Daí já é alguns outros casos que a gente pede que não... O score de cálcio seria um exame mais simples e mais tranquilo para Eu falo isso porque, assim, diferentemente do Brasil, em que a maioria das pessoas tem plano de saúde, e os planos de saúde no Brasil cobrem tudo, aqui em Portugal é diferente, não é? Mesmo quando as pessoas têm plano, o plano coparticipa. Pois é. Né? E a pessoa, mesmo tendo plano, ela tem que pagar uma parte do exame. Então, isso às vezes limita um pouco a nossa prática também. A gente tem que levar isso em consideração. Com certeza, mas uma questão importante, assim, muitas vezes o exame traz tanta informação que vale a pena fazer o investimento. Concordo, né? Então, sem dúvida. Quando é um exame, assim, bem indicado, enfim, que a pessoa vai fazer o exame e ficar tranquila ou não, ou mudar alguma coisa que vai mudar a nossa conduta, sem dúvida. Eu acho que vale a pena. Concordo, plenamente. Você falou sobre a questão das diretrizes, né, e diagnóstico precoce, e eu até apontei aqui para não me esquecer. Eu acho assim que as diretrizes elas ajudam, como você falou lá no início, nos processos de automatização. Quando a gente está falando um acidente, a pessoa infartou, teve uma parada cardíaca, né, é uma questão de segundos para reverter aquilo, ou teve um acidente automobilístico. Aí, as diretrizes, você não tem que pensar, você tem que agir. Salvar uma vida. Elas são fantásticas. E elas foram criadas, os protocolos médicos, para facilitar a vida do médico. Mas eu, muitas vezes, também, off-label, já trato pacientes que eu vejo que ainda não têm um diagnóstico formal de diabetes tipo 2, mas eu não vou esperar daqui 10 anos essa pessoa abrir um diagnóstico de diabetes tipo 2, quando ela já está tendo inflamação sistêmica, né, por hiperinsulinismo, por glicação aumentada, estresse oxidativo. E isso é uma das outras coisas. Eu uso também, Santiago, queria ouvir a tua opinião, para avaliação de risco cardiovascular, quando, claro, não é um paciente já com evento, né, que não precise de um colega especialista, homocisteína, né? Perfeito. A homocisteína para a gente poder avaliar. Outros parâmetros que vão nos dizendo se o paciente tem inflamação acima Raquel, do normal. Só falando em relação às diretrizes, o que eu acho? A diretriz é o norte. Se a gente fizer tudo, só o que está na diretriz, a gente está errado, porque a evidência que está dentro de uma diretriz, ela foi criada pelo menos uns 10 anos antes. Perfeito. Então, demora muito até que entre para uma diretriz. Exato. Tá? Então, a gente já perdeu tempo. Tá? Essa é uma Exato. questão importante. Agora, se a nossa conduta estiver pautada em tudo que está fora da diretriz, Também não... alguma coisa está errada. Então, Exatamente. eu acho que é o norte. É um norte, perfeito. Tá? Eu acho que é o norte, mas uma coisa importante, se a gente pegar uma das especialidades que mais tem evidência é a cardiologia. Tá? É um estudo antigo, mas o que ele mostrou?
que tudo que a gente faz na cardiologia baseado em evidência gira em torno de 15%. Uau. Então, essa coisa de que a gente pegar, não, a minha conduta vai ser toda pautada Nível de evidência não tem como. Não tem. Não tem como, porque o teu paciente não consegue entrar dentro de uma diretriz, entendeu? Exatamente. Então, isso é importante. É um norte, e a partir dali, a gente vai ter que, digamos assim... personalizar, personalizar, e aí individualizar. E daí eu acho que é o grande diferencial. Exatamente, sabe? Concordo. Falando em relação à homocisteína, super importante. Porque a gente sabe que a homocisteína ela tem a ver com o ciclo de metilação e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, se o paciente tiver uma submetilação, é difícil a gente explicar para as pessoas. De uma maneira mas mais o ciclo simples, de metilação ele é bem complexo. Mas a gente sabe que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante dosar a homocisteína. E uma coisa importante, aqui em Portugal, e a gente muitas vezes vai criticar o médico de família, eles não têm nem o código para pedir homocisteína. Não tem, não então, tem. não é por má vontade, não é má entendeu? vontade, exatamente. Então, acho aqui que em Portugal, mais é ainda. importante. Então, alguns exames a pessoa vai ter que fazer de uma maneira privada, se quiser avaliar melhor, né? Então, eu acho que é importante dosar a vitamina B12, dosar a homocisteína. Então, assim, porque... hoje é muito fácil a gente conseguir submetilar um paciente, né, com a suplementação adequada. E um exame que eu peço, Santiago, que dá muita treta aqui em Portugal, porque ninguém pede. Olha, já ouvi de mais de um paciente a mesma história, inclusive um me disse assim, a senhora que trabalhava no laboratório disse assim, eu trabalho há 20 anos nesse laboratório, nunca nenhum médico pediu esse exame, que é barato, que é a curva glicoinsulinêmica de 2 horas. E aí, sabe o que acontece? Eu escrevo em letras caps lock, assim, aferir glicose e insulina a cada 30 minutos. E medem só o raio da glicose. Que eles são acostumados, como se fosse o teste de tolerância oral à glicose da grávida. Entendi. E, Santiago, sabe o que é mais surpreendente? É assim, olha, quando fazem, é incrível. O paciente vem com a glicose de jejum, 80. Insulina de jejum, 4. Aí toma 75 gramas de destrose, que é um carboidrato. Você fala, a glicose é uma foto, a hemoglobina glicada é um vídeo. E eu digo que a curva glicoinsulinêmica é o reality show, é o Big Brother do metabolismo glicêmico. Vai mimetizar o que acontece na vida desse paciente. Quando ele acorda de manhã, come lá o pãozinho dele com a meia de leite, né? Ou come lá os cereais. O que acontece no sangue dessa pessoa? Sério, Santiago, é assim, ó, a maioria, glicose de jejum normal, insulina basal normal. Depois da destrose, a glicose sai de 83 para... Ontem atendi um rapaz de 20 anos, 149, com a insulina em 52. Já é hiper... rapaz magro, de 20 anos. Ou seja, um rapaz magro, de 20 anos, com uma célula beta, com HOME-IR aumentado. E aí, eu falei, esse rapaz, e eu disse para ele, a gente vai agora, você está numa fila para se tornar diabético. Vamos sair da fila? Eu quero te tirar dessa fila, porque não sei quando, se seria os seus 40, os seus 50, os seus 80, você ia abrir um quadro de diabetes, porque seu pâncreas já está trabalhando mais do que devia. E ao longo da curva, no final, ele já fazia hipoglicemia. E aí ele falou, doutora, é por isso que muitas vezes eu como o meu pré-treino antes de ir para o ginásio, que é carboidrato puro, começa a treinar, faz hipoglicemia. Gente, hipoglicemia, os sintomas de hipoglicemia é, às vezes, uma tontura, um mal-estar, algumas pessoas têm uma sudorese, um tremor, fica meio aéreo, não sabe o que está sentindo, está tendo hipoglicemia. Aí eu pego imensos pacientes de Santiago, e a curva glicoinsulinêmica é barata. Só que o problema é que aqui em Portugal, as pessoas não estão habituadas nem... e vem errado. Teve uma paciente, tadinha, que é um exame chato. O paciente tem que ficar 2 horas no laboratório. Tem que avisar o paciente, né? Eu leva um livro e tal. Né? Mas sabe o que acontece? Aí volta para mim, na consulta, só fizeram a curva glicêmica. Aí eu falo, querido, sinto lhe informar. É uma pena, né? Coitado do paciente. Coitado do paciente. Voltar e fazer... Porque a medida da insulina é ouro. É um ouro preditivo para a doença, né? Certeza, e tem muito paciente que tem a curva glicêmica toda normal e o pâncreas já está fazendo... Eu já peguei paciente com insulina de 300, 380, 500. Você imagina o nível de resistência insulínica que essa pessoa tem, não é? E a insulina alta prejudica, inclusive, também a função renal. Né? Prejudica tanta coisa.
os vasos da retina, esses vasinhos que a gente tem que são bem pequenininhos, microvasos. Então, assim, a gente tem que pensar no longo prazo. Então, quando o paciente também vem para mim, eu já até filtro muito pelo Instagram. Acho que no teu caso também. Já não me acontece mais, mas antes vinha mais paciente que queria fazer reposição hormonal, mais em doses suprafisiológicas, para ficar muito musculoso. Eu já nem sei fazer, eu já digo assim. Nem sei fazer também. O meu foco, eu digo assim, ó, quando eu digo assim, olha pra mim, tu acha que, sabe, tipo assim, então acaba, a minha reposição hormonal, eu digo assim, é pra saúde. Não é pra hipertrofia. Nada contra, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer também. Então, assim, não quero aprender também. Ô, Raquel, uma coisa importante, eu tava atendendo esses dias uma paciente, e a paciente diabética, ela falou assim, olha que interessante o caso dela, ela falou assim, Santiago, diabética tipo 1, quando eu faço hipoglicemia, nada aumenta a minha glicose tão rápido, não tem suco de laranja, não tem balinha, é a Coca-Cola. Ela falou assim, pra mim é a única coisa que resolve. Daí eu pensei assim, meu Deus do céu, ela é diabética e ela tá, digamos assim, fazendo um tratamento. Agora imagina aquela pessoa que não tem diabetes. Aumenta, explode a glicose lá, entende? Então, assim, e daí depois faz uma hipoglicemia reativa. Exatamente. E daí, qual é o tratamento da hipoglicemia reativa? Essa coitada, no caso, ela tem que ajustar a dose da insulina dela, né? Mas quem não tem diabetes acaba, não, eu vou ter que consumir mais glicose para evitar a hipoglicemia. Daí fica aquele ciclo vicioso, exatamente, né? Que a gente vê não muito, acaba. Né? Então, é por isso que eu sei que eu estou puxando um pouco a brasa para minha sardinha. Não, total, mas tudo é saúde, tudo é saúde. Tudo é saúde, mas é porque, assim, se na cardiologia a tua especialidade é que mais tem evidência científica, a minha é que menos tem. Porque a nutrologia, caramba, fazer estudo com alimento, com estilo de vida, né? É muito complexo, não existe muita coisa, porque basicamente o que a gente tem teriam que ser estudos caríssimos, a deixar umas pessoas presas ao longo de anos fazendo uma alimentação, e fora que não tem interesse muito da indústria farmacêutica, né, que financia esses estudos. Então, assim, mas o que eu uso muito para me basear é na própria antropologia, né? A gente vê que a história da humanidade se baseou assim. O nosso DNA não conhece, não está acostumado a lidar com essa carga glicêmica absurda que a gente consome desde que a agricultura foi criada. Né? Antigamente nós éramos caçadores e coletores. Porra, Raquel, sabe que esses dias eu estava conversando com os amigos e tal, e a gente estava falando sobre, olha, eu vou fazer uma analogia, nada a ver com o que a gente está conversando, mas só para a gente estava falando sobre os cachorros, né? Daí, meu cachorro tá com uma ração agora hipoalergênica e tal. Daí um amigo meu muito espirituoso, ele falou assim, eu sinceramente não sei como é que esses cachorros sobreviveram sem nós, sabe? Porque, tipo assim, e daí eu parei pra pensar, sabe que assim, ó, essa coisa, não, gordura saturada, onde é que já se viu? Eu falei assim, ó, só um pouquinho. Como é que vai falar mal da gordura saturada se era aquilo que o caçador lá comia, né? Entende? Então, assim, ó, como é que a gente sobreviveu durante tanto tempo e chegou até aqui? Entende? Então, assim, fazendo a mesma analogia, né? Sabe, a gente chegou até aqui justamente por conta dessa alimentação ancestral. E como é que essa alimentação está nos matando hoje? Exato. E os cães estão cada vez mais doentes tudo certo, também. com aquele o óleo refinado, a margarina, exatamente, a margarina que faz do coração, tá tudo certo, né? Esses dias eu vi uma margarina que... como é que é? Margarina com fitosteróis, que ela é boa pro colesterol. Eu falei assim, não, é um contrassenso, né? Totalmente. Total, né? Então, assim, os cães, na verdade, eles são carnívoros, né? Respondendo ao seu amigo, eles sobreviveram sem nós melhor, até porque eles são carnívoros, e o cão mais longevo da história alimentou-se exclusivamente de carne, né? Hoje os cães comem ração industrializada, estão obesos, com doenças articulares. Eu conversei já com... Eu tenho um tio veterinário, mas já conversei com outros, e tenho pacientes que são veterinários que falam isso. Inclusive, eu tenho 2 pacientes que são veterinários de animais de grande porte, e eles me falaram uma coisa muito bonita. Eles me falaram assim, um deles me disse, doutora, quanto mais eu cuido dos animais, um deles trabalha em fazenda, cuidando só de gado. Ele fala, mais carnívoro eu fico. Porque eu vejo o quanto o gado é bem cuidado numa fazenda, né? Também tem muito desse mito, às vezes as pessoas não querendo comer carne de gado, que coitadinha da vaca que fica lá e tudo mais, enfim. Tem toda uma história aí da cadeia alimentar, que não vou entrar nessa, mas ele diz que o gado é muito bem cuidado, até porque é a moeda de troca o que vai dar dinheiro para o fazendeiro se ele tratar mal o gado dele, né? Então, e de fato é uma carne que
a carne é um alimento completo para o ser humano, né? Tudo bem que eu também acho que tem pessoas que se beneficiam de comer alguns vegetais, né? Tem pessoas... Eu mesma, assim, eu confesso para você, eu estou numa vibe muito mais carnívora já há algum tempo, muito mais, mas eventualmente ainda como alguma coisa ou outra. Coco é uma fruta que eu amo e é rica em gordura saturada. É o único vegetal que tem gordura saturada na natureza. Sim, sim, sim. Como bastante coco, bastante, relativamente ao que eu comia, não é muito, mas como. E vejo que, assim, a minha saúde não tomo nenhum tipo de anabolizante, tomo pouquíssimos suplementos. Outro dia eu postei um vídeo meu treinando e me perguntaram se eu tomava creatina. Nem creatina eu tomo. Não sou contra, mas não sinto necessidade, né? Eu acho também que uma das coisas que aconteceu, e alguns dos nossos colegas da medicina integrativa talvez tenham se perdido um pouco, é no excesso de suplementação. E eu achei incrível quando você falou que o quarto pilar é o suplemento. Né? Então, assim, eu tomo suplemento? Tomo. Há uns que eu acho que são mandatórios, tipo magnésio. A gente tem que tomar. Vitamina Né? D, né? Claro. Vitamina D, exatamente. Agora, tem gente que tem uma lista de suplemento, assim, surreal, que eu acho que poderia se beneficiar de uma alimentação real, né? Ancestral, de verdade. Sabe, Raquel, a grande questão que eu vejo em relação à dieta, falando especificamente sobre isso, assim, hoje em dia, é que muitas vezes o profissional da saúde leva a sua experiência para tratar as pessoas. Então, por exemplo, vou dizer na minha casa, eu tive problema com obesidade e onde eu me encontrei foi numa dieta mais low carb. Eu sou gaúcho, cheguei para nutricionista, não entendia nada de dieta, estava acima do peso. Ah, Santiago, eu vou te preconizar agora uma dieta low carb. Me explica, vai ter que comer carne. Maravilhosa, tá, ok, fechado, tal. Então, diminui carboidrato e aumenta a carne e tal. Consegui manter o peso e, digamos assim, e é assim que eu me mantenho até hoje. Para mim, me faz muito bem. Perfeito. Tá? Agora, minha esposa é vegetariana. Entende? Então, assim, eu diria que ela é flexitariana. Eventualmente, ela come alguma coisa. A gente sai para jantar na casa de um amigo, só tem carne, ela é tranquila em relação a isso. Mas a preferência dela é para uma dieta mais vegetariana. Tranquilo, entende? Ela se sente muito bem assim. Às vezes eu atendo pacientes vegetarianos, não vou dizer para ela, não, tem que comer carne, entendeu? Então, eu acho que é muito da individualidade, sabe? A dieta também eu acho que é super importante. A única dieta que eu acho que é errada é a dieta do fast food. Pois Entende? é. Essa com certeza, Essa é eu tenho consenso. certeza que é errada, entendeu? Então, se descascar mais e desembalar menos, e tiver uma dieta, assim já tá bem. E daí, claro, que cada pessoa vai ter o seu... Vai entrar numa dieta conforme a sua individualidade, o seu momento. Até porque, por exemplo, a gente sabe... Santiago, você falou, Santiago, eu tô no momento carnívoro. Daqui a pouco, tu muda. São Entendeu? fases, às Entende? vezes. Então, Eu assim, já ó, daqui passei a por pouco... tantas. Então, e eu acho que é super importante a gente, digamos assim, se conhecer, sabe? Isso é super importante, assim, eu acho que... Exatamente. Para um paciente que já tem uma doença cardíaca, muitos deles têm um medo de consumir carne vermelha, não é? Sim, sim. E aí, qual é a sua recomendação para esses pacientes que falam, não, já me disseram, muitos já ouviram isso, que a carne vermelha é ruim para o coração, como só carne branca, só peixinho, só franguinho, como é que é a sua abordagem? É que, na verdade, o que acontece? Se a gente parar para pensar, falando que dos estudos, né? A evidência maior que a gente tem é uma dieta mais do Mediterrâneo, entende? Tem um estudo muito bonito que eu até já publiquei no meu Instagram, que eles fizeram um eco de carótidas com os pacientes, fizeram uma dieta do Mediterrâneo comparada, agora eu não me lembro, mas era uma dieta... eu não me lembro qual era a outra dieta, eu acho que era uma outra que não era uma dieta com algum nome, dieta, enfim... Não preconizaram alguma dieta, deixaram uma com intervenção com a dieta do Mediterrâneo, a outra sem intervenção, e acompanharam os pacientes durante, se não me engano, 5 anos. E acompanharam de eco de carótidas pacientes que já tinham placa de ateroma. Aqui diminuiu a progressão da placa de ateroma, essa progressão foi a dieta do Mediterrâneo. E eu acho que é uma dieta, se a gente parar para pensar, é uma dieta saudável, mas eu não digo para o paciente não comer carne. Eu acho que a grande questão é o seguinte, a gente tem que acompanhar aquele paciente. O que eu tenho certeza é que se o paciente tiver uma dieta à base de produtos refinados, vai aumentar triglicerídeo, vai diminuir o HDL, é um padrão típico daquele paciente com hipotireoidismo. Exato. Né? Então, o paciente com resistência insulínica, ele tem um triglicerídeo aumentado, tem um HDL baixo, e a gente sabe que isso aumenta risco cardiovascular. Exatamente. Se o meu paciente, por mais que já tenha tido infarto, ele vai fazer uma dieta carnívora, vai aumentar o colesterol, mas eu vou ver
uma insulina baixa e tal, os outros parâmetros todos bem, maravilha. Você nota, Entende? assim, Santiago, algum ponto em comum entre, por exemplo, os pacientes que são hipertensos, né? E que têm uma hipertensão de difícil controle, para além do óbvio, para além de serem obesos ou fumadores, tem algum ponto em comum que você vê assim, eu percebo ou não? Eu percebo que tem a pessoa que já está ali tomando 2 ou 3 antihipertensivos, tem alguma coisa? É uma Sabe que eu curiosidade noto, pessoal eu, minha. eu vou te dizer assim, ó, o que eu mais noto, assim, ó, eu vou te dizer. Os meus pacientes recordes de hipertensão, assim, de consultório, uma vez eu atendi um paciente completamente assintomático com 25/13, assim, são os Caramba. pacientes negros, tá? Ou pacientes com um histórico familiar muito importante. Tá? Eu tenho um caso muito bonito lá de Lisboa, um paciente meu por volta dos seus 60 e tal anos, e assim, pensa numa pessoa sem fatores de risco nenhum. Não fuma, não é Vida sedentário. zen, ele medita 1 hora, 2 vezes por dia, tem uma alimentação extremamente saudável, um peso bom. Esse caso não é falando a respeito de hipertensão resistente, mas de hipertensão, sabe? Então, assim, eu acompanhei ele durante algum tempo com suplementação otimizada e mesmo sem fatores de riscos tradicionais e com uma suplementação adequada, esse paciente se mantinha hipertenso. Discretamente, ele 15 por alguma coisa. Eu comecei com um diurético numa dose muito baixinha, a pressão dele baixou. Uma coisa que eu digo assim, se tem algo que a gente combina a medicina, digamos assim, tradicional com a medicina integrativa, é que baixar a pressão dos pacientes é importante. Muitas vezes eu atendo pacientes que dizem assim, Santiago, a minha pressão é 15 por... Não, a tua pressão é alta. Né? Não é porque a tua pressão é assim há muito Normalizam, né? tempo, né, que é normal. Mas respondendo à tua pergunta, o que eu mais vejo de hipertensão resistente, a herança familiar é super importante nisso. Nesse caso, É, sim. Pô, é isso aí. interessante, bom saber. Vamos responder a Bora? questão da Vamos lá. placa de Ah, ateroma? boa. Então, assim, Então, vamos lá. Eu quero saber, para quem já foi diagnosticado que tem uma placa de ateroma, seja na carótida ou em alguma outra parte, essa pessoa pode ter esperança de que essa placa pode ser reversível? aí é que tá. Uma coisa muito importante. Se a gente parar para pensar, a doença aterosclerótica é uma doença progressiva. Eu sempre digo para o paciente, se com aquilo que a gente preconizar, ele conseguir estabilizar uma placa de ateroma, já é sucesso. Tá? Ponto. Agora eu vou te contar um caso. Eu tinha uma dificuldade em explicar isso para os pacientes, por quê? Porque, sinceramente, eu nunca tinha visto. Né? Então, assim, eu atendi um paciente há algum tempo, tá? E eu de medicina funcional integrativa, eu tenho aí 5, 6 anos. De cardiologia, eu tenho 15. Então, e eu vou te dizer, isso é pouco tempo para a gente acompanhar uma placa de ateroma que se forma durante muito tempo e para reverter também precisa de muito tempo. Exato. Eu atendi um caso de um paciente, um caso muito bonito. Ele teve um infarto há 10 anos, fez um cateterismo no momento do infarto, evidenciaram uma placa de ateroma que atribuíram não ser, digamos assim, a causa do infarto dele, acho que se não me engano foi infarto sem suprassegmento do ST, um tipo de infarto, enfim, e não colocaram stent na placa, tá? E ele não quis tomar estatina e ele seguiu usando vitamina D e vitamina K2 durante muito tempo, durante uns 10 anos. Agora, passado em uns 10 anos, ele teve um episódio de dor no peito, repetiu o cateterismo e aquela placa de ateroma já tinha revertido, entende? Então, assim, é um caso bonito. E uma coisa importante, por que eu tenho uma confiança que reverteu a placa? Ele fez o padrão ouro para avaliar uma placa de ateroma, que é o cateterismo. cateterismo, Tá? exatamente. A cineangiocoronariografia. Por quê? Existem alguns exames que dependem muito do examinador, por exemplo, um ecocardio. Né? Depende muito do médico que faz o exame. Ou seja, foi o padrão ouro. E mais uma coisa, quem laudou o exame foi o mesmo médico. Tá? Então, assim, com segmento de 10 anos. Então, foi o mesmo paciente, com o mesmo médico, com um exame padrão ouro. E a gente pôde observar que reverteu uma placa de ateroma. Então, sim, dá pra gente reverter uma placa de ateroma. E ele não usou estatina, Não usou mudou estatina. hábito de vida e suplementou em altas doses de vitamina D e D3 com K2, não é isso? Exatamente. E uma coisa importante, eu sempre digo para aquele paciente que infarta, quem infarta ganha uma segunda chance. E ele Perfeito. aproveitou a chance dele. Perfeito, é mesmo isso. Eu também ganhei uma segunda chance na vida, não com infarto, né? Eu tive um carcinoma metastático. E foi aí que eu mudei a minha visão da vida, a minha alimentação. Mudei tudo, sou outra Raquel.
E eu sempre digo isso, mas aí vai depender do mindset, né, da pessoa. Ele mudou a mentalidade, pegou a segunda chance dele e fez diferente. E a bandeira que eu sempre levanto é essa, que as pessoas sejam protagonistas da própria vida, que elas assumam as responsabilidades sem terceirizar para o médico, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para o marido. Eu ouço muitas vezes a pessoa falar, ai, mas o meu marido me tira do sério. Ou então eu como mal porque minha esposa não cozinha comida. Gente, assuma a responsabilidade daquilo que cabe só a você. A sua saúde é sua responsabilidade. Não é do seu cônjuge nem do seu médico. É sua primordialmente. Claro, não é que o ambiente em volta influencia, mas não determina. É a gente que faz as nossas escolhas. Então, basicamente, eu acho que passa por aí. Você quer deixar, Santiago, assim, uma mensagem final para as pessoas que estão aqui assistindo a gente? Deixa também, a Amanda vai colocar o seu Instagram para quem quiser te procurar, agendar consulta, mas quero ouvir uma mensagem. O que você diria para as pessoas agora? Eu queria dizer o seguinte: durante muito tempo, o meu grande foco foi, na verdade, tratar doenças. E eu vi que mais importante, o que a gente consegue mudar a qualidade de vida, não só nossa, mas dos nossos pacientes, dos nossos familiares, é quando a gente foca o nosso olhar na busca por saúde. Isso muda totalmente, seja a nossa vida, a vida dos familiares. Então, e eu sempre digo, a saúde está balizada em 4 pilares fundamentais, que é a alimentação, o exercício, o sono reparador e o gerenciamento do estresse, e a suplementação e a reposição dos hormônios baseados tudo na individualidade. Eu digo, a saúde é a liberdade que nós conquistamos com as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Muito bem! Ai, que alegria! Fico muito feliz de te receber, Santiago. Deus abençoe você e sua família. Eu gostei. Foi Um bate-papo maravilhoso, legal. foi muito legal, foi muito bom. Então, gente, compartilha esse vídeo com quem precisa saber. Se você gostou da nossa conversa, deixa aqui o seu like, o seu joinha, manda para todo mundo, para quem você deseja muita saúde. E eu aguardo você no próximo episódio do Pode Ser Saudável. Até lá! Tchau, tchau, gente.